Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Temos muita coisa para falar. Temos a etapa do CS de Balito. Tivemos a brasileira Laura Halpe na semifinal do feminino e Lucas Silveira nas quartas do masculino. E a gente tem também aí chegando já a abertura da janela do CT de JB e a 10ª etapa do CT na temporada. A previsão tá alucinante, tem rolado altas ondas. Expectativa, assim, altíssima para o campeonato. Então, a gente vai falar um pouco das baterias e, como eu disse, claro, da previsão das ondas, dessa super previsão aí, expectativa bem alta, como eu falei. E, galera, antes da gente começar, antes de eu colocar o nosso time aqui, eu quero falar dessas minhas duas pranchas, 2 foguetes, TBS Surfboards. Eu vou colocar para vocês o QR Code aqui na tela para vocês entrarem em contato, para terem uma consultoria gratuita para falar sobre prancha, aprender mais sobre os modelos, até tirar dúvidas que vocês possam ter sobre pranchas de surf. Beleza, galera? Só apontar aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code. Eu vou colocar aí no primeiro comentário fixado o contato para você falar com a galera lá da consultoria da TBS Surfboards. Então é isso, galera. Vou colocar nosso time aqui, ó. Pedro Robalinho do meu lado, direto de Maui. Tudo bem, Robalinho? Fala, galera. Bom dia daqui. Boa tarde para vocês aí, ó. Vamos com tudo, mais um programa. Bom estar aqui com vocês. Maneiro. Vou colocar o Everton aqui para cima. Tudo bem, Everton? Direto, não de Ubatuba, do Rio de Janeiro. Fala aí, Everton. Isso aí, galera. Direto aqui do CERN de Grumari. Estou aqui hospedado na casa de um amigo, Lelinho. Agradecer a ele, Lelinho, Vitão. Estou aqui para o QS Layback Pro, que começa amanhã na prainha, e uma satisfação enorme estar aí com vocês. Bora para mais um programa aí, que vem Suel clássico aí para JB, hein, galera? Cara, pois é. E o Xalita tá aqui do meu lado também, do Rio de Janeiro. Então, 2 do Rio e 1 do Havaí. Fala, Xalita, beleza? Fala, galera, beleza? Tudo certo? Vamos nessa. Estou ansioso para ver JB, que ano passado não teve, né? Por causa das Olimpíadas. E então é um campeonato que eu gosto muito de ver e estou ansioso já para assistir o campeonato e vamos falar aí sobre as baterias, sobre o que vem por aí. Boa, vou colocar meu Super HB aqui para poder enxergar tudo. Pô, clareou bizarramente na minha frente, galera. Vamos lá. Ô, Robalinho! Fala aí, ó. Vou comer também, hein? Opa! É isso, agora não passa nada. Vamos enxergar tudo. Agora, Robalinho, vou colocar na tela, cara. Assim que eu encontrar aqui, ó, o site lá do campeonato de JB, para a gente dar uma olhada já nas baterias antes de entrar lá na previsão. Primeiro vamos dar uma olhada aqui nos campeões, né, já que a gente tem Filipinho, 3 vezes campeão, Felipe Toledo, e Medina, 1 vez vencedor. Então é isso, né? A gente tem o Ethan e o Mick Fanning, lógico, né? George Smith também tem 2 vitórias. Enfim, George, que é o atual líder. O que você está esperando para essa etapa? Ainda mais vendo esse histórico aí. O Filipinho é um dos caras a serem batidos aí em JB? Com certeza Tô doido para ver o Filipinho quebrar, cara. Realmente ele tem dado umas escorregadas aí, umas falhadas, né? Ele tem um primeiro lugar, está em 9º agora no ranking. A gente vai vê-lo na bateria número 8, última bateria do round, né, com Baron Mamiya e Alan Cleland. Para mim ele é super favorito para essa bateria, apesar da gente saber que o Alan Cleland é um cara que não tem medo da disputa, né, vai para cima. Acho que o Baron Mamiya ainda deve estar em recuperação ali, não deve estar 100% ainda, ou pelo menos, mesmo que ele já esteja 100%, ele perdeu esse tempo aí de hip, né, cara, que a gente sabe que no surf faz uma falta, por mais que você recupere, não esteja mais com dor, mas o período que você deixou de treinar, aquilo ali dá uma pesada, né? E pegar o Filipinho e o JB, cara, pro Baron Mamiya é uma pedreira das maiores possíveis. Mas agora vamos lembrar que o Suel vai estar animal, então a gente provavelmente vai ver muito tubo também, cara. Então estou muito animado com isso, de ver a gente tem um período aí do dia 11 até o dia 20 para o campeonato. O começo tem onda já ali no começo né? Se você quiser mostrar para a galera, mas tem onda ali nos primeiros dias. No primeiro dia já tem 4 a 6, depois pode chegar ali um pouco maior no segundo dia, no dia 12, e mais para o final da janela, lá dia 17, 18, 19,
tem bastante onda, assim, um mar até bem grande, com uma previsão bem grande para o campeonato. Então, assim, tubo é tubo, né? Quem pegar o tubo e sair faz um notão. Então, assim, no surf eu acho que o Felipe é disparado favorito. Não que no tubo ele não seja nessas condições, ele pode ser favorito também nos tubos, mas se esses caras quiserem bater de frente, eles vão ter que realmente pegar tubos bem melhores do que o Filipinho. Só vejo eles ganhando do Filipinho nessa possibilidade aí. Boa. Vou colocar na tela aqui, Everton, umas ondas, cara. Tem esse perfil aí que eu até indico a galera para se ligar. África Surf TV. África Surf TV, porque é em inglês, né? Surf TV em português. África Surf TV. Vou colocar aqui, ó. Tem uma onda da Molly Picon, mas primeiro eu vou colocar do George. E assim, isso daí foi nos últimos dias, cara. Tá bombando por lá, né? Então, assim, já vimos aí, demos uma passada na previsão, né, Everton? É realmente um show de surf. Agora, o George, nesse pico aí também, né? Ainda mais no ano que ele tá, líder do ranking, é um cara que com certeza vai chegar para causar estrago, né? Com certeza, cara, e ainda mais com essa previsão, né? J-Bay é uma onda perfeita, mas não é uma onda fácil de ler, né? São duas coisas diferentes. E ele é um cara que, apesar dele não ser local aí de J-Bay, né? Ele é de Durban, mas ele é um cara que desde moleque já viaja para essa onda. Como você bem citou, já venceu aí 2 vezes. Olha o tubo aí que o Robalinho falou, ó. 3 na onda, hein? Eu andei assistindo alguns vídeos também no YouTube de vários canais postando ondas dele, e essa onda é o que proporciona o melhor do surf do Jory, né? Ainda mais com swell, com onda, com energia, com espaço. Ele é um cara alto, grande, é onde ele vai conseguir usar toda a extensão corporal dele nos movimentos e conseguir aplicar o power dele como nesse carving aí. Então, realmente o George, nessa condição, ele se torna um dos favoritos para o evento, mas concordo com o Robalinho, o Felipe aí, e aí vai ser a diferença, né? O power surf do George contra a velocidade à borda do Felipe, né? O Felipe, ele consegue imprimir uma velocidade ali que ninguém consegue, e realmente ele fatia essa onda. Se ele tiver com uma prancha boa aí nesse campeonato, vai ser muito difícil bater ele. E outro nome que para mim, né, não tem como não vir na mente para essa etapa é o Ethan Ewing. É um cara também que essa condição encaixa perfeitamente com o surf dele. Então, tô igual o Chalita, ansioso aí para ver as disputas começarem, cara. Boa, tô procurando aqui um outro canal, cara. Deixa eu ver, esse aqui que tem uma onda do Ethan, pra gente dar uma olhada também, já que você citou. Esse aqui... Bom, esse daqui é a Surfline da Austrália, né? E tá aqui uma onda do Ethan. Também, se eu não me engano, foi até ontem, cara. Agora, Chalita, né? Tá dando altas ondas, cara. Sem parar, a máquina tá ligada. Tava falando com o Jake Marshall aqui ontem, e ele falou: Pedro, tá assim, tá mágico o negócio, tá muito bom, altas ondas. Queria lembrar de uma onda do Griffin também, a gente tá vendo o Ethan Ewing na tela aí, mas o Griffin pegou um tubão também super longo, cara, vale a pena ir para ilustrar, não sei se tá Vou procurar aqui agora. Dele. Dá uma olhadinha nessa do Griffin também, que tá bem legal, não sei se é muito cedo ou muito tarde, acho que é muito cedo. Né? Em geral, a galera vai bem cedinho para a água ali, assim, apesar do medo de tubarão branco. Né? Mas me lembro, assim, de meus tempos ali, porque acabou que com o Michael Lane eu não tive a chance de fazer J-Bay, né? A gente não teve essa oportunidade, mas no passado, com o Léo Neves, com a galera que eu treinava, o Rodrigo Dornelles, a gente foi lá e deu uma dura, foi bacana. E a gente caía muito cedo na água para treinar, bem cedo mesmo, coisa de 5h30, antes das 6, assim, ainda escuro. É um lugar que assusta entrar. Olha aí, ó, bem escuro. Eu não posso dizer se é muito cedo ou se é mais tarde. Eu acho que é muito cedo, pela cor aí, é o que me parece. Boa. Chalita, bom, o George, ele vai cair com o Crosby, irmão do Griffin, lá dos Estados Unidos, e com o Luke Thompson, sul-africano que venceu lá em Balito. É uma bateria boa, né? E o Ethan vai cair na 5ª bateria com o Hausmann, que venceu aqui no Brasil, e com o Marco Miot, seu camarada, seu
seu amigo. E aí, 2 baterias interessantes, hein? Cara, o Ethan tá mordido, né? Porque ele foi o vice-campeão da última etapa que teve em J-Bay. Não sei se vocês lembram, o Felipe Toledo foi o campeão em 2023, na final contra o Ethan Ewing. Os dois surfando muito. Acho que o Ethan Ewing ganhou do Medina na semifinal, nas quartas. Alguém pode depois ver? Veja aqui. E foi para a final, cara, com o Felipe Toledo. Tá surfando muito, né? Tá vindo aí numa ascendente, quer tá participando do Ethan Ewing, quer participar com certeza do Final Five. Só que, cara, ele tá na cola dele. 2 baterias também que são principais para mim na cola dele, a bateria do Iago e a do Ítalo, que são para mim que eu vou ficar muito de olho. O Ítalo pega o Jake Marshall, que tá voando, tá no melhor ano da vida dele. Eu tenho falado. Primeira bateria, né? Na primeira bateria. O Ítalo pega o Jake Marshall e o Iago na terceira bateria vai pegar o Conor O'Leary e o Matthew McGillivray, que é o sul-africano, que foi o primeiro convidado desse campeonato, e ele que preencheu essa primeira vaga, né, e ficaram esperando a segunda vaga, que foi preenchida pelo Luke Thompson, que como o Luke Thompson ganhou, o sul-africano que ganhou em casa, agora em Balito, o campeonato do Challenger Series, o Luke Thompson foi para segundo no ranking, e ele é o melhor sul-africano, né? Ele é o segundo melhor no ranking mundial e o melhor sul-africano, e por isso ganhou essa vaga aí. E caiu o líder ainda é o Jacob, né? O líder ainda é o Jacob Wilcox, e essa bateria do Luke Thompson vai ser maneira, interessante, porque vai cair com o George Smith, que para mim, acho que é o surf... Cara, adoro ver o Filipinho. Para mim, o Filipinho é o melhor surfista, assim mesmo. Acho que o melhor surfista em Jeffreys Bay é o Filipinho, até pelo histórico dele. Mas eu concordo que o surf do George Smith, acho que é o tipo de surf que eu mais gosto de ver. Que eu acho que... não sei, cara. Parece que ele tem a prancha dele um pouco mais... um pouco maior, cara. Não sei, a impressão que eu tenho é que eu gosto de ver um cara com uma prancha um pouquinho maior e as puxadas um pouco mais arredondadas, assim, um pouco mais longas. E eu vejo isso nas pranchas do George Smith, eu vejo isso no surf do George Smith, nesse tipo de onda. Então, eu acho que o George Smith é um cara, assim, para sempre estar de olho nesse tipo de onda. Como ele está em primeiro, vai surfar em casa, tá com autoestima lá em cima, tá doido para chegar em primeiro no Final Five. Então, vai ser sempre a bateria para qualquer um escolher de ver, de ficar de olho mesmo, sem ser as dos brasileiros, essa do George Smith contra o Crosby Colapinto e Luke Thompson. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que esse aqui é a página lá do campeonato de J-Bay, cara, de 2013, não é isso? É isso mesmo. Vamos ver lá as últimas baterias que você falou no Medina, isso? Falou, Matias. 2023. 23. Isso. Aí, ó, Medina Cunha Gentil, né? Medina Cunha Gentil, é isso que vocês estão vendo? Sim, né? 2023? Isso. Então, tá aí na tela, ó, o Medina Cunha Gentil na semifinal e na outra semifinal, Jack Robinson com o Felipe Toledo. Então ele perdeu pro... Tá aí na tela. Deixa eu ver aqui. Tá aí na tela. Não mas eu não consigo ver assim tão bem. Então, Felipe Toledo ganhou do Jack Robinson mas nas quartas, está errado, desculpa. Está errado, nas quartas, tem que olhar assim. Estava olhando nas quartas. Então, tá falei certo, então, a semi foi o Medina e o Ethan Ewing mesmo. Ó. Isso mesmo. Perdeu, e o Filipinho ganhou do Canoa Igarashi. Que eu estava olhando nas quartas, desculpe, você mandou bem. O Ethan ganhou do Medina na semifinal e fez a final com o Felipe Toledo. Isso mesmo, cara. E foi uma... E, ele achou que que ia ganhar esse campeonato, né? Podia ter achado isso, eu não lembro muito bem, com certeza devia estar... O Filipinho tirou um 9,93. 3 juízes deram 10, um deu 9,8 e um norte-americano 9,7. Não deu para ele, não. Dessa vez não deu, não. Agora, Robalinho, vamos dar uma repassada aqui nas baterias, cara, desse ano, né? A gente já falou de algumas, mas vale dar uma olhada, né? O Canoa, que ficou em terceiro lugar em 2023, né? Pega o Joe Von e o Alejo, né? O Iago Dora aí com o Condor, o japonês, como a gente também já falou. Bom, o George, o Ethan, falamos também. Aí tá o Griffin,
com o Fioravante e com o Rio Aida. Né? E a gente tem... Pode falar. Só comentando em relação ao ranking, né? Então o George Smith vem ali, né, figurando em primeiro lugar, 44 mil pontos. Iago logo na cola, 43 mil pontos. O Canoa que vem fazendo uma corrida de recuperação esse ano maravilhosa aí, o cara arrebentando, surfando com mais linha, surfando com mais pressão, com bastante drive. Estou gostando muito do surf do Canoa também, já venho falando, acho até que foi mal julgado em alguns campeonatos. 2 finais no ano, né? 2 vices. 2 vices, né? Tá chegando em finais. Também tem uma semifinal, um quinto, alguns nonos. Então, assim, o cara que está mostrando que está muito consistente. Ele pode brigar realmente por essa vaga aí, está ali figurando agora em terceiro. Essa briga está muito embolada, né? A gente vê o Griffin do lado de fora ali em sexto. O Griffin, acho que a corrida de recuperação que está sendo assim, mais impressionante é a dele, né? Porque ele começou muito mal, né? Lutou pelo corte, né? Conseguiu passar e vem surfando muito, né, cara? O Griffin é um dos melhores do mundo, com certeza. E, cara, a chance dele se classificar é muito grande também. Ele vem numa ascendente, a gente já viu que ele tá surfando bem. Você acabou de mostrar um bom tubo dele aí no free surf. Para mim, é um dos melhores surfistas. É um cara completo na borda, completo com velocidade, bastante velocidade. Tem um repertório incrível, tem aquele 10 dele maravilhoso, aquele full rotation gigante lá em Margaret River. Então, assim, é um cara que é um dos que merecem estar entre os 5 ali, se ele conseguir se recuperar mais. Jack Robinson é uma incógnita, também achei que deu uma melhorada no surf esses últimos campeonatos de trash. Achei que ele ajustou prancha, teve aí algumas dificuldades esse ano, mas também tem uma vitória. Então, assim, todo mundo que tem uma vitória está na briga, né? Mais 2 terceiros. É um cara que é muito bom competidor. Esse tipo de onda longa, assim, normalmente surfa bem, né? Tem uma leitura muito boa, tem seus carros valorizados, embora para mim não seja um dos melhores carros do circuito. Os rasgadões, assim, vejo outros caras superiores. O Barron que vai ter que se coçar muito para fazer um resultado em J-Bay, para levar para Chopo uma possibilidade dele realmente pegar muito tubo lá e se destacar. Agora, a torcida mesmo, acho que a gente pode dizer, será que o Miguel tem chance de se classificar? Assim, é bem apertado ali, bem difícil para o Miguel, mas o Felipe que está em 9º, né, e o Miguel em 10º, eu acho que o Felipe também, de acordo com essa etapa de J-Bay, a gente vai saber se ele é um grande candidato a ficar de top 5 ou não. Acho que ele já cometeu alguns erros esse ano que talvez custem essa classificação, mas se ele for genial, como a gente espera em J-Bay, a gente pode acender essa esperança de novo aí. Eu acho que Chopo também ajuda o Miguel Pulpo, cara. Eu acho que... Sim, o Miguel, sim. Acho que como tem ainda J-Bay, que eu tô apostando nele... Miguel não já venceu em Chopo? Acho que já venceu. Né? Já, pô. Sim, pô. Então... Ganhou do Cauli Vasco na final, né? Ele tem aí 6 mil pontos para tirar de diferença do Ethan Ewing, que é o atual 5º colocado. Eu acho que o Miguel tem chance, cara, mas realmente o JB é que vai dizer, cara, como é que ele vai chegar em Chopo, né? O Everton, você acha, a gente tem agora JB, deixa eu tirar aqui, a gente tem JB e depois tem Tiahupo. O Filipinho tem vitórias em JB e o Miguel tem vitória em Tiahupo. Você acha que, olhando os dois e olhando as 2 etapas, seria mais fácil para qual tirar essa diferença toda e entrar lá para o top 5? Pô, boa pergunta, hein? Essa foi... Pegou de caçar curta, mas, cara... Não, porque... Não, olha só, vamos olhar aqui. O Filipinho tem 32, né? O Miguel tem menos, né? Tem 31, né? O Filipinho, ele tem que tirar o quê? Pouco menos de 4 mil. Pouco menos de 4 mil, acho né? Que a missão do Miguel tá um pouco mais complicada. Pouco menos de 5 mil, vamos dizer, na verdade. O Felipe tem grandes chances de meter um grande resultado agora em J-Bay, e também em Chopo a gente sabe que talvez seja, né, um ponto fraco dele ali se o mar passar ali dos 10 pés, mas a gente viu ele nas Olimpíadas ali até os 8 pés, ele domina. Ele fez nota 9 e tal, né, nas Olimpíadas, vale lembrar dessa performance dele antes ali do mar crescer, e também quando o mar cresceu ele passou uma situação complicada, quebrou prancha, teve dificuldade ali com o jet ski que deu uns mole. Então, assim, cara, eu vejo o Felipe com mais chance, honestamente, né? Eu vejo ele com mais possibilidades de atingir o top 5. E
E ele é muito genial nessa onda, né, de J-Bay. Então, assim, ele é um dos francos favoritos ao título aí em J-Bay. Então, acredito que se o Felipe ganhar em J-Bay, ele bota o pezinho ali dentro. Vale dizer também que o Griffin, cara, foi um azarão no começo, no primeiro semestre ali do Tour, né? Ele surfou muito bem, ele perdeu baterias apertadas e começando em pipeline numa bateria dura ali com o Barron, né? Só que o Barron foi, se não me engano, foi a bateria do 10 do Barron, né? Foi impressionante. Mas o Griffin perdeu baterias vendendo muito caro e até onde ele, né, deixou de ser o azarão e começou a emplacar os resultados. Então, assim, o Griffin também vai ser um cara que pode atingir o top 5. Agora vamos ver como é que vai ser o Ítalo também, né, cara? Porque o Ítalo tá se defendendo aí e o Ítalo também já tem grandes resultados nas duas etapas, né? Já venceu o Chopo, J-Bay. Não, J-Bay ele foi vice, né, com Medina. Naquela o Ítalo, né? Sim. Super final, porque, né? É que o Ítalo ganhou Bells e a gente, eu acho que você confunde, às vezes eu confundo se o Ítalo ganhou Bells ou J-Bay. Eu estava aqui puxando a memória, mas na verdade ele fez a final com Medina, naquela final histórica que eles deram um show, né, de surf, mas quem venceu foi o Medina. Então, 2019. Só que também como o Goofy aí, né, dos nossos Goofys, dos brasileiros, vale dizer que o Iago também está muito bem, com pranchas boas, numa ascendente. Para mim, hoje, ele é o Goofy surfando de backside com o maior repertório de manobras, tá, do Tour. Então, vai até ser curiosa essa bateria com o Conor O'Leary, né? Porque o Conor também é um cara muito afiado, um backside muito afiado, muito potente, mas eu acredito que ele não tem o repertório do Iago. Então, eu vejo o Iago ainda como favorito nessa bateria e acho que o Iago ainda com um pouco mais de punch, mas vai ser uma bateria dura para o Iago com o Conor, vai ser bem interessante, mas como eu falei, o Iago com maior repertório aí, e numa grande ascendente aí. Também o Iago teve uma ascendente, né? Também vale dizer ali que ele teve a mudança ali esse ano, né? Com o Leandro Silva assumindo aí, né? O posto, né? De treinador dele dentro da escola do Aprimore, né? Cara, vale dizer, eu quero destacar bastante esse trabalho bacana que o Grilo está fazendo, puxando grandes treinadores. O Leandro da Silva, acho que começou mais ou menos ali na mesma época que eu, a gente viajou junto ali o circuito Pro Júnior, QS. Na época eu lembro do Leandro da Silva com um garoto lá do Sul, até me fugiu. Coquinho não? Não, ele tinha um garoto lá do Sul que ele um surfista, um surfista que ele estava revelando, inclusive eles venceram uma etapa, cara, me fugiu o nome da mente aqui, mas é um garoto que Alcides Lopes, boa. O Alcides Lopes, acho que foi uma das primeiras revelações do Leandro da Silva, e era na época que eu estava com o Thales, com o Wesley Dantas, com o Felipe Chagas e o Wesley Leite. E agora ver o Leandro aí no Tour é uma satisfação enorme. O Leandro foi um cara que eu gostava muito, era um cara que a gente trocava muita figurinha, escola parecidas com a minha, com a do Robalinho, e o Grilo tá fazendo isso, né? Agora colocando o Coquinho, né? Que é o Jusemir Júnior, lá de Floripa também. Eu vi o Grilo com o Jusemir lá no CT, já colocando ele para filmar, tá acompanhando ali o ambiente do CT, e é isso, cara. Grilo que tá com a Luana, né? Vamos ver a onda da Luana aqui, filmada pelo Pinguim, ó. Cara, a Luana tá com uma linha muito maneira, cada vez melhor, cara, a linha da Luana, principalmente para a direita. E vale dizer que a Luana é uma menina mais alta, né, cara, com pernas longas, então ela explorando, né, essa extensão corporal dela nos arcos,
com harmonia, né, de movimentos dos braços, aí é o que está fazendo a diferença para ela. Agora ela E a gente falando também, desculpe, cara, a gente falando também do Griffin, da galera que meio que cresceu ao longo do ano, a Luana é outro exemplo, né? Eu posso fazer Duas finais esse ano, né? Sim. Ô, Robalinho, quando é que foi que a Luana mudou de prancha para Sharp Eye? Boa pergunta, cara. Já tem muito tempo isso, cara. Eu cheguei a fazer um trabalho com a Luana também, se não me engano, foi 2023. Acho que foi 2023, uma etapa que a gente fez junto no Challenge Series. Ela juntou no grupo, já estava de Sharp Eye, ela já está há bastante tempo na Sharp Eye. Ela já está ali desenvolvendo o trabalho com o Márcio há muitos anos. A gente pode botar aí pelo menos uns 4, 5 anos. Não tenho certeza desse número, mas já é uma coisa assim que já vem sendo trabalhada há bastante tempo, está fazendo parte dessa evolução dela. A gente vê vários atletas que mudam para Sharp Eye, tem uma ascensão no surf bem gritante assim, né? O caso da Laura Halp também, que competiu de Sharp Eye em Balito, está quebrando, né? Com surf muito. Olha a velocidade dessas pranchas, né? A gente remete ao filipinho, assim, como a prancha é um termo que a gente usa bastante assim em inglês, que é forgiven, né? A prancha que ajuda muito o surfista, entra muito pouco de borda, ganha muita velocidade, tem facilidade assim para tu sair da base da onda para fazer uma manobra no topo da onda. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria experimentar em algum momento essas melhores pranchas do mundo, cara. Eu sempre faço esse comentário em relação ao surfista, que assim, muitas vezes a gente investe tanto, né, cara, tanto tempo de trabalho, tanto dinheiro nas viagens, tanto dinheiro em treinamento e um monte de coisas, e às vezes você tá ali a $100 de distância da melhor prancha do mundo, seja ela uma Sharp Eye, seja ela uma Mayhem, seja ela uma DHD, seja ela uma prancha dessas das tops fabricantes do mundo, e eu falo, pô, o cara pode fazer uma analogia assim com a Fórmula 1 ou com qualquer esporte assim que você pudesse comprar o melhor carro e testar. Às vezes um grande piloto não consegue ser campeão mundial ou não consegue ser campeão, não consegue atingir seus objetivos porque ele não tem o melhor carro, né? No surf, a melhor prancha está logo ali, entendeu? É um pouco mais caro e tal, mas muitas vezes é a diferença que vai fazer entre você conseguir atingir seus objetivos e não conseguir. Especificamente falando, né, até de atletas que não fecham com uma marca só, e eles usam vários equipamentos diferentes dependendo das condições, né, como, citando um exemplo aqui, como o Medina, quando vai para o Hawaii, normalmente ele usa Tokoro, né, eu já vi outros atletas usando pranchas dos shapers locais havaianos para fazer isso. Na Califórnia é muito clássico aqui os meus atletas havaianos, quando a gente vai para lá, para a Califórnia competir, Huntington Beach, Trestles, você usar uma prancha que está ali, aquelas fábricas incríveis ali, já trabalhando aproximadamente há 30 anos, né, shapeando para aquela região ali, desenvolvendo modelos, e você podendo se aproveitar disso com um pequeno investimento a mais, mesmo que você seja patrocinado às vezes, mas você testar, trazer esse conhecimento para o seu shaper local também, fazer essa interação. Então, acho que essa mudança aí, né, que a gente puxou esse assunto por causa da Luana, eu acho que é fundamental, e acho que para ela está fazendo esse efeito incrível aí de melhorar o surf dela, mais a experiência que ela está adquirindo, mais esse trabalho do Grilo com ela, que está sendo de muito polimento, de muito crescimento, dela arriscar mais um surf dela, melhorar a linha dela, e a gente viu isso em outros atletas também, né? A gente acabou de citar a Laura Halp também, que arrebentou lá, fez a semifinal, vem de um nono e uma semifinal no Challenge Series. Então, assim, acho que é fundamental que todo mundo perceba que o equipamento é uma das coisas mais importantes para a gente melhorar a performance de um atleta. Boa. Quer fechar, Everton? Para a gente voltar para a previsão. Totalmente de acordo aí com o Robalinho. Aqui no QS, aqui com 3 atletas, um deles utilizando o Sharp Eye, que é o Sean Goldsmith, do Peru, um atleta da nova geração do Peru, e realmente, quando ele mudou para Sharp Eye, o surf dele deu uma evoluída muito grande, a prancha entrega muito drive, muita velocidade. Tenho 2 atletas também utilizando o Paisel, vale dizer que a Paisel do Brasil está sendo shapeada pelo Joca Seco, que está fazendo um grande trabalho aqui. Então, eu estou com a Vera Hariz, né, da Argentina, que quase classificou aí para o Challenge no ano passado.
e com o Eduardo Mulfort, que é um atleta da nova geração de Ubatuba também, que usa Paisel, e é uma prancha que também está entregando modelos de alta performance, são modelos novos, né, que tem como piloto de teste ninguém menos que o John, né, então, assim, é o que o Robalinho falou, cara, né, no comparativo aí com Fórmula 1 hoje, né, a gente ter pranchas desse mais alto calibre, acessível para todos os atletas, sendo fabricadas, aí a integração, né, que está havendo, que é muito interessante, né, as marcas internacionais criando polos de fabricação locais, né, como aqui no Brasil, então, citando o exemplo da Paisel aí, com, né, o Watchworks ali, com o Joca Seco, fazendo, que é um cara que tem conhecimento aqui dos beach breaks, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 30 anos, e aí trazendo os modelos, né, os lines gringos, com certeza com os refinamentos ali dele, com a visão, experiência dele, e tá fazendo a diferença aqui, cara. Então, os nossos atletas estão tendo acesso aos melhores equipamentos do mundo sendo produzidos pelos melhores shapers locais. Eu acho que, cara, tá aí o sucesso dos nossos atletas, né? Que, de repente, mesmo sem, vamos dizer, um investimento, o acesso financeiro que tem um atleta de primeiro mundo, estamos conseguindo com esses mix aí atingir, né, a mais alta performance e bater de frente com os caras que têm acesso a tudo, né? Boa, Everton. Agora, Chalita, vou colocar aqui na tela novamente a previsão para a gente fazer aquela brincadeira vera, aquela brincadeira mais com coisa séria. Quando vai ser on, quando vai ser off, começa sexta-feira, fica para sábado. Sábado parece que não tem erro. Agora começa a sexta, que é o primeiro dia da janela. Uma coisa que tem sido meio que unânime é que tem dado altas ondas desde que os atletas chegaram lá. E verdade. Eles todos estão apostando que durante a janela inteira vão ter bons dias, assim, de boas condições para a realização do campeonato. Tem muita probabilidade de rolar, assim, já no primeiro dia. Os atletas estão lá treinando ansiosos, estão afiando seus equipamentos. O primeiro dia parece que vai estar a mesma condição do que tem rolado, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa assim que o primeiro dia vai estar flat, vai estar muito grande, nem nada. É um dia bom de onda, um swell bom, consistente, né? O mais importante é que o vento está na direção certa. A gente sabe que o Jeffreys Bay, como está lá no hemisfério sul, né? A onda vem vem um swell de sul, de frente fria, normalmente, uma frente fria traz o swell forte, o swell tem que vir de sul, sudoeste, e o vento ideal é um norte-oeste, né? Então, o que vem o vento que vem mais de oeste da terra é o vento que fica mais de terral, porque a onda, ela não quebra para cima exatamente, né? Ela quebra um pouco de lado em direção à praia, em direção ao continente, então é melhor um pouquinho o ângulo de oeste mesmo, e parece que está dando a previsão de um vento norte-oeste. Então eu acho que tem uma boa chance de rolar sim já nesse primeiro dia. Segundo dia é certo, né? Não tem erro segundo dia, né? Nem no segundo, nem no terceiro. Eu acho que a gente tem aí, cara, grande chance. Não sei como é que os caras vão decidir. Uma fartura, né, de opções e de excelentes opções, né? No final também. Tô vendo aqui o último dia, cara, o antepenúltimo, o penúltimo, não, calma aí, ainda antes, quinta, sexta, sábado e domingo explodindo de swell também. Pois é. Na verdade é o seguinte, quanto mais de sul, quanto menos ângulo de oeste, mais o surfista pode pegar ela lá mais atrás, tá? Surfar, pegar o take-off mais lá para trás. E quanto mais de oeste, ele vai ter que escolher mais, ficar naquela onda mais assim, logo antes de super tubos mesmo. E a onda vai correr muito. A onda que tem um pouco mais de oeste de ângulo, ela corre muito. Tanto é que Jeffreys Bay, vocês vão poder, todo mundo já sabe, quem vê bastante campeonato de Jeffreys Bay sabe que o surfista tem que correr para frente, se puxar, às vezes puxando muito, perde a onda,
ou perde a segunda manobra, a segunda manobra ele já tem que ajeitar a prancha para dar aonde ele vai ter que dar a terceira manobra no lugar que, sabe, que ele já poderia ter dado uma antes. Então o surfista não pode quebrar tanto a linha e tem que ser muita harmonia, cara, lá em Jeffreys Bay, porque você, cara, para você não arrebentar a onda inteira é fácil, tá? Para os surfistas profissionais, a gente vê eles surfando a onda inteira, conseguindo quebrar do começo ao fim, mas é uma onda difícil, de dificílima leitura, para você saber qual é o lugar que você realmente pode extrapolar ou não. Aonde você... É uma onda perfeita para todo mundo, só que para surfar em alto nível tem que saber demais, né? Dificílima de surfar. Tem uma onda aí, galera. Tem uma onda aí do Mick Fanning circulando aí na WSL. Acho que de repente o Matias consegue até puxar aí. A gente não pode usar, cara. WSL, ó, corta a nossa garganta. Não, mas era do Instagram, eu achei que a gente ia poder usar. Mas era uma onda animal do Mick Fanning, cara. Pô, que surf, cara. Ali ele botou cada linha diferente, finalizou forte. Foi um 9 alto, assim, na época. Realmente era da gosto de ver. É um tipo de onda como o Chalita tá falando, que dá gosto de ver. A galera que puder buscar aí o Mick Fanning surfando em J-Bay é um tipo do lugar que ele não estaria desatualizado como surfista. Até porque, cara, o surfista ali, que ele vai ter que encontrar uma seção certa para ele conseguir uma inversão de direção, né? E para ele chegar no high score, ele vai ter que achar essa seção e conseguir colocar essa manobra. Então, acho que talvez essa onda do Mick Fanning deixa bem claro isso, né, cara? Porque o surfista que ele aplicar uma inversão de direção no lugar errado, ele vai ficar para trás. A onda vai passar igual um trem e ele não atinge mais a parte funcional dela. E o Filipinho, galera? Fala aí. Como é que vai ser a leitura do Filipinho? O Mick tem 4 vitórias, né, lá, né? O Mick é bem especial. Por que eu acho que o Filipinho tem 3, pode chegar na 4ª também. Diz aí, eu acho que o Filipinho se dá bem em J-Bay, cara, porque o Filipinho é muito rápido, cara. Ele é muito rápido, então ele consegue quebrar a linha e recuperar rapidamente a linha dele de volta no trilho da onda de novo, entendeu? Então, cara, eu acho que encaixa muito realmente no surf do Filipinho. Ele consegue botar bastante dificuldade e não parecer que ele botou muita dificuldade, né? E outros surfistas, quando dá uma rabetada muito forte, aí você vê que o cara já tem que se consertar um pouco a prancha, um pouco mais de tempo até ele fazer as outras manobras. E também tem aquela coisa da finalização, né? A gente sabe que Jeffreys Bay, alguns campeonatos foram decididos assim na última manobra, aquela manobra que não é uma junção, mas é quando ela fecha mesmo, na verdade. Então, essa parte a gente tem que ficar prestando atenção, Carlinhos, a parte a última manobra da onda, isso conta muito, como o surfista fecha a onda dele. Então, eu estava com uma pergunta na cabeça assim, pensando, faço ou não faço? Faço ou não faço? A gente já está com 40 minutos mais ou menos de programa. Mas vou fazer, já que você deixou o link. Em 2005, o Slater fez essa manobra que você falou, acertou ou não acertou? Ele venceu a bateria ou não venceu? E aí, Chalita? Rapidamente, e aí? Aquela lá que ele cai assim e se volta, né? Cara, pô, não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Com Indiários? Foi essa? Isso, com o Andy, com o Andy. Eu teria que ver de novo, cara. Quem venceu, Everton? Fala aí, Robalinho deve lembrar assim, legal. Eu tenho essa aí na memória, hein? Fala aí, Everton, vou deixar tu falar primeiro, vai lá. O Andy é o meu ídolo master, né, cara? É o cara... Ele venceu, eu sei que ele venceu. Mas assim, sendo imparcial, cara, o Slater não voltou naquela manobra. Eu acho que é o que deixou o Andy mais depressivo ali, né, nessa questão, porque o Slater não completou a onda e ele... Justamente na sessão que o Chalita tá colocando aí. E ele precisava de 9 altos, os caras deram, né, cara, a virada. Então, assim, realmente, Chalita, você puxou um ponto interessante. A finalização em J-Bay muitas vezes vai ser ali na parte mais rasa, onde a onda ganha bastante volume e fica bem seca. E os juízes também vão estar bem ligados aí nessas finalizações. Não é fácil essa finalização.
E só para responder a pergunta do Matias, na minha opinião, essa foi uma das finais mais polêmicas do Tour, e ali, na minha opinião, na minha humilde opinião, houve um erro de julgamento e que prejudicou o título do Andy Irons. Era para o Andy ser tetra, né, devido a essa final aí que custou o título dele e deu o título para o Kelly, né? Depois foi um ano que o Kelly, acho que o segundo ano que o Kelly tinha voltado, se eu não me engano, aí o Robalinho me ajuda a puxar na memória, e aí o Kelly venceu depois de ter voltado no Tour, né? Foi o primeiro ano que ele depois do hiato lá, que ele ficou fora por vários anos, e aí o Andy que motivou o retorno do Kelly para o Tour, e aí nesse ano o Kelly conquistou o primeiro título dele após o hiato, e essa final foi a mais polêmica, porque custou o título que poderia ter sido para o Andy Irons. Eu acho ali... Antes do Robalinho falar, eu só quero falar o seguinte, que antigamente a relação entre voltar da manobra ou não era diferente. Hoje em dia, não dariam como completo de jeito nenhum. Eu vou ser mais polêmico ainda, galera. Eu vou falar que eu acho que os juízes perceberam que ele não voltou, assim, completamente, vamos dizer assim, não foi uma volta completa, mas que mesmo assim deram para ele. Eu acho que foi isso aí. Acho que o surf do Slater estava bem superior ao surf do Andy Irons ali, principalmente nas manobras no topo da onda, assim, as batidas, as desgarradas. Acho que o Slater estava bem superior ao surf do Andy Irons em J-Bay. Isso aí ficou muito claro para mim, e acho que mesmo com a dificuldade na volta ali, eles deram pro Slater naquele momento ali. E a volta também, é o rei voltando com a coroa, enfim, tem toda aquela pressão ali de quem está julgando, né? Não dá para dizer que ninguém que tivesse, um de nós aqui tivéssemos ali, a gente não ia sentir essas pressões que eles sentem. Por isso que a gente cobra sempre mais objetividade, menos subjetividade, né, para a emoção atacar menos a gente na hora do julgamento ali. Mas eu acho que o surf do Slater foi bem superior ali. Eu vi realmente que hoje em dia, nos critérios de hoje, aquilo não seria uma volta. Mas enfim, tá lá atrás. A gente pode pegar um dia só de secar essa bateria, hein? Se vocês toparem, eu tô dentro. Eu gosto dessas histórias. É bom que essas imagens a gente pode usar, porque já caducou a validade dela. Tá valendo, hein? Tem que ligar pro meu advogado para saber disso. Robalinho, eu vou seguir contigo, cara, porque, ó quem tá na tela aqui. Laura Halpe. Terceiro lugar no Balito Pro, etapa que terminou no domingo, né? E aí, o que falar da Laurinha lá na África do Sul? Pô, cara, quebrou tudo. Acho que ela vem numa ascendência muito bacana. O trabalho com o pai dela tá dando muito resultado. Mas Chapai aí, ó. Chapai tá aí, ó. Modelo até 7.7 ali, com bastante curva. Ela nem tá usando os modelos mais fáceis de surfar. Eu uso o Chapai há muitos anos já, e a 7.7 é uma prancha assim que você, quando vê o resultado final do surf, é um resultado melhor, né? Eu não sei os ajustes que eles fizeram aí nessa prancha, porque às vezes a gente vê ali um modelo, mas cada atleta tem seus ajustes próprios ali, às vezes muda um pouquinho a curva, muda alguma coisa e mantém o nome do modelo. Mas é uma prancha com muito drive, é uma prancha com bastante curva, e é uma prancha de super high performance, né? O que eu acho assim mais legal de ver na Laurinha, como eu sempre citei ela aqui no programa, em relação à dedicação dela, quando assim, toda vez que eu vejo a Laurinha no North Shore, eu vejo ela surfando Haleiwa pra caramba, eu vejo ela surfando Backdoor, eu vejo ela surfando Sunset. Então é uma atleta que a gente não tem como, de uma maneira ou de outra ela vai chegar, né? Ainda tem muitos detalhes técnicos aí para serem ajustados, né? A gente já falou disso da Luana um tempo atrás, e a gente está vendo como a Luana evoluiu e como ela está chegando nas finais já no CT. Então a gente pode sonhar com a Laurinha classificando para o CT em algum momento. Acho que esse é o objetivo dela. Ela está em sétimo no momento no ranking, e esse ano sobe 7, né? Isso aí, se fosse hoje ela estaria classificada. Então, assim, isso dá gosto de ver, um ranking que está até bem, né, embolado, bem diferente dos rankings que a gente costuma ver, né, com bastante presença europeia. A gente está vendo ali diversos atletas no topo, né, e acho que ela deu uma vaciladinha ali na semifinal.
com a prioridade, não ficou próximo de sua adversária, que foi lá e pegou um tubo, e aquele tubo fez uma diferença enorme, né? Ela tava mais, vamos dizer, pro rabo da onda, né? Com a prioridade, a menina mais dentro do pico, né? Ela não conseguiu chegar, né? Ela remou. Não conseguiu chegar. A então, menina assim, pegou o tubo bom, né, cara? Você tem que ocupar o espaço, para você achar a sua onda, esse é o objetivo principal, mas também para evitar um ataque de alguém que está sem a prioridade ali, tentando se distanciar de você para ter uma chance de surfar uma onda. Então, assim, são detalhes aí que vão ser corrigidos, mas ela passou baterias bem difíceis, chegando na semifinal, e ela pode esperar grandes coisas. Foi mal, Robalinho, desculpa aí. Não, manda ver. Só você falou que as baterias que ela ganhou da Mace Callahan, né, que foi a surfista que ganhou o último Challenger Series aqui em Saquarema, no passado, derrotou a Mace Callahan nas oitavas, aí nas quartas ela ganhou da líder do ranking, cara, que é a Francisca Vessel, que é a portuguesa, Francisca. Ela foi convidada, ela é uma das convidadas, ela é uma das wildcards do evento, por ser a primeira do ranking, né? Então, muito difícil ganhar da Francisca, e também a Yolanda, né, cara? A Yolanda surfou muito, foi a que derrotou a Laurinha, cara. As portuguesas, cara, estão vindo também com tudo no Challenger Series, né? E ela esbarrou só na Yolanda Hopkins, né, que foi a segundo lugar. Mas, cara, a Laurinha quebrou. Eu acompanhei todas as baterias dela. Eu achei que ela se adaptou muito bem na viagem dela, que ela viajou, ela estava na Indonésia, surfando na Indonésia, pegando altas ondas, água quente, sem compromisso nenhum, né, cara? Amarradona, arrebentando, desenvolvendo o surf, principalmente backside, atestando equipamentos. De repente ela vai para a África do Sul, o mar, uma merda, na boa, cara, o mar em Balito tava uma merda, juro para você. Foi, para mim, todos os dias, se eu contar todos os dias do campeonato, o mar tava uma merda. Tá? Teve uma outra hora do mar que deu uma chance para os surfistas. Ela surfou um mar ruim e que se adaptou, baterias de 4, dificílimas, água fria, cara, tudo diferente, e ela se adaptou muito a essa viagem que ela estava na Indonésia, foi para essas condições. Eu gostei muito dessa adaptação dela, e cara, chegou arrebentando, ficou muito feliz, né, cara? Ela mostrou que ela estava super feliz que estava no Final Days. Eu acho que ela podia estar mais, cara, assim, de repente ela ficou muito satisfeita. Eu acho que ela podia estar, assim, cara... mais afiada, mais sangue nos olhos, assim, né? Mais preparada para vencer mais uma, né? Ela pode ganhar o campeonato, ela sabe disso, né, cara? Ela pode ganhar esse campeonato, então... Ela, ano passado, esse foi o pior resultado dela no circuito, né? E esse ano ela já conseguiu uma semifinal, né? Assim, será que ano passado ela foi antes para a Indonésia também? Se ela não foi, ano que vem ela vai de novo, né? Vai se preparar. Resumindo, a gente aqui tá super, né? Super elogios, todo elogios para a Laura. Ela já vem merecendo há muito tempo uma vaga no CT, e parece que cada vez ela está mais perto, e nós, como brasileiros, agradecemos a isso, né? Então, parabéns. Dá uma passada no ranking aí, Matias, para a galera. Só para passar, ela ficou em 9º lugar lá na Austrália, em Newcastle, né? E agora tem o 3º lugar, né? Tá ali, ela tá empatada com a Bom Valor, com a portuguesa, né? Mas nos critérios aí de desempate, ela está em 7º lugar e a Tereza em 6º. Mas é isso, ó, a Francisca lá em cima, ó, uma vitória, né, em um 5º lugar. A Célia também super consistente, né? Uma final e uma semifinal, assim, o bicho tá pegando, né, Robalinho? Olha que interessante, 3 portuguesas entre as 6 primeiras, né? A Francisca e a Yolanda Hopkins em 3º e a Tereza em 6º. Uma australiana, uma basca, né, que é a Nádia Eurostar, que acabou de ganhar pela primeira vez, ficou muito emocionada. A menina também tem uma ascendência, assim, cara, eu me lembro dela no Tour, era apenas uma coadjuvante, hoje em dia ela já figurou entre as melhores do mundo e está aí já brigando por vaga de novo. Com essa vitória, vai ter realmente uma presença importante aí, né? São 7 eventos esse ano, a gente vai ver um Challenger Series mais longo esse ano, mais difícil nesse sentido também de você ter que se manter bem estável, né? Tentar não perder de cara, tentar não perder naqueles 2 primeiros rounds ali, que são os mais difíceis. Baterias de 4, pouca onda, como
o Chalita exaltou ali, falou, né, que realmente as condições não estavam muito boas, a gente viu algumas baterias com ondas boas, gente pegando tubos, gente dando aéreo, mas mar muito difícil, você pega uma onda, a onda morre, enfim, Challenge Series, né, então assim, aquela luta é igual um QS, assim, praticamente sobrevivência, né, você tem que lutar. E uma brasileira ali, 7º lugar, a Laurinha, né, melhor brasileira aí, a gente tem mais embaixo... Acho que vale falar dessa tia, né, a gente citou a tia... Não citamos a tia. A tia tá com 14 anos, né, cara? Tá entre as 7 aí, porque esse ano classificam 7 pelo Challenger Series. A Laurinha tá em 5º. Laurinha tá em 7º, mas ela tá empatada, na verdade, em 6º, como você ressaltou aí, tá empatada em 6º com a Tereza. Então, cara, eu acho que... Essa menina aí, né, realmente muito nova, né, cara? Muito barato, né, meu irmão? 14 anos, não é isso? Essa é campeã mundial. Aí, 14 anos. Fenômeno. Essa menina é um fenômeno, né, cara? Mas ela vai estar aí no CT, ela é nível Caitlyn Simmers, né, de talento, assim, né, cara? Então, logo mais vai estar figurando aí no Tour, com certeza. Uma outra esse moleque aqui, desculpe, cara, tá misturando. Mas é que eu também, né? Esse é o Lucas Cassidy. Ele corre pelo México, mas ele mora lá na Califórnia, o Robalino deve conhecer também. Ele é da galerinha ali de San Clemente, né? Cole Hausman, do Griffin. Do Griffin, Cole Hausman. Ele anda bastante com aquele outro aerialista que é Goofy lá, um loirinho. Jet Chilling. Então, essa galerinha ali que tá botando terror aí no Tour, os caras estão chamando aí, né, de San Clemente Storm, e ele, apesar dele ter nascido e representar o México, ele já há muitos anos mora na Califórnia. Não era o 2%? Não era o 2%, isso aí. Então é isso aí, a galera nova que tá vindo. Vale citar também, cara, eu gostei muito de ver o Lucas Silveira nessa etapa. Claro, vamos... Outro brasileiro aí também que 5º lugar. Teve viradas emocionantes ali. Várias viradas, foram umas 3 viradas no final, né? Uma delas com esse tubo aí, né? Foi. O Lucas também tá numa ascendente, cara, vale ficar ligado nele, é um cara muito completo, e eu acredito que o surf do Lucas é melhor ainda para o CT do que para o... Com certeza, sempre falei isso, com certeza. O Lucas, para mim, é um surfista do CT, cara, já falo isso há muito tempo. Eu sinto que a torcida para ele entrar, para ele conseguir furar essa bolha é enorme, cara. Ele subiu 12 posições, 13º no momento. Eu também tô nessa torcida aí, cara. Gosto muito do surf do Lucas, é um cara com muita atitude. Quando o mar sobe, daí que o surf dele fala alto. Sim. Então, vale ficar ligado nele. E também no Matheus Erdi, né, que tá, apesar de, né, não ganhou ainda nenhum, mas ele tá numa consistência diferente do começo do ano passado, né? Acho que ele perdeu pro Luke Thompson nesse campeonato aí de Balito, né? Não foi isso, cara? Ele perdeu pro Luke Thompson e ele, numa bateria que, cara, ele tentou de tudo. Tentou de tudo, tava surfando bem, mas, cara, não deu certo para ele, cara. Ele apostou muito nos aéreos também, não foi isso? Cara? Ele tentou, meu irmão, surfou muitas ondas e cara, infelizmente... foi isso mesmo, nas oitavas, ó. Cara, então muita pena mesmo, mas, cara, às vezes acontece. Mas vou te falar, cara, que pro Challenger, o cara fazer 2 nonos seguidos, não é para jogar fora, não, viu? É para ficar amarradão também, seguir firme e forte, porque você precisa desses nonos aí. No masculino, esses nonos vão somar, né? Você já garantiu que passou daquelas fases de bateria de 4. Então, assim, acho que o Matheus, ele ainda não brilhou, não chegou numa final, esse ano ainda não deu, assim, aquela cara para ele. Mas ele está chegando e está com performances de alto nível nessa bateria com o Lucas Cassidy mesmo e Samuel Pupo. Ele brigou muito ali, até sem a prioridade, em ondas menores, dando aéreos incríveis. Ele arrebentou, cara. Ele está com surf no pé. Eu acho que é a questão aí de manter a cabeça firme e forte e perseverar durante esse ano aí. Daqui a pouco ele chega lá, né, faz o seu terceiro, faz uma final, faz alguma coisa assim, que somados a esses nonos lugares aí que ele está conseguindo agora no começo do ano, ele pode brigar por essa vaga também. Tem uma galera brasileira aí que a gente sabe que vai brigar por vaga. Pois é, o Samuel que fez uma estreia avassaladora,
E aí, nessa bateria, ele estava avançando em segundo e o mexicano foi lá e mandou aquele 10, né, cara? Exatamente. Justamente nessa bateria. Quem é que ia imaginar que a bateria já praticamente acabada. Pois é, o moleque ia achar uma rampa daquela, né? Ó, Samuel arrancou um 8 e um 7, cara, na fase anterior. E o mar horrível. O mar estava horrível também. Pois é. Fizeram um milagre. Cara, tem uma menina também, que é aquela Kiara, uma tahitiana, também, Kiara Gould, né? Que também assim como a Tia, que também é do Tahiti, né? Que representa a França. Essa menina aí, Kiara, também é uma que a gente tem que... Ela tem, acho que ela tem uns 14 anos também, novíssima, destrói também, cara. É uma outra menina que a Laurinha pode falar também, porque a Laurinha deve estar por dentro, ver essas meninas direto. Ia ser interessante ver a Laurinha falando sobre essas meninas da nova geração, mais novas até do que a dela, né? Pois é. A Kiara, deixa eu ver até que fase que ela foi, cara, que ela passou da Sierra Care também nas oitavas, ela caiu para campeã nas quartas, 5º lugar. Pois é. É interessante, cara, bem legal, hein? Bem legal mesmo. É isso. Passando aqui pelo ranking aqui do feminino, a gente deu uma passada, né? Vamos dar uma passada no masculino aqui. O Jacob Wilcox chega em líder, né? Chegou como líder porque venceu lá em Newcastle e agora parou ali em nono, não é isso? Ficou em nono lugar, isso mesmo, né? O Luke Thompson subiu absurdamente, ele que tinha 700 pontos, né, cara? 33º lugar, uma vitória, né, num circuito desse aí, apesar que aquele australiano, até que o Chalita entrevistou lá em Saquarema, né, Chalita? Ele venceu a primeira etapa, né, e não conseguiu, né, o Matthew McDonald. Mike McDonald. Cara, e tá marcado na minha cabeça, assim, quando ele perdeu a bateria, eu até filmei, cara, mas acho que eu usei num programa ou outro, assim, ele muito abalado, cara, o maluco desabou, cara. Realmente a etapa, assim, que define a vida da galera, assim, você vê muito drama mesmo, né, assim como no corte, né, que a WSL curtia. Pô, lembro de ver o William Cardoso saindo do Havaí de Sunset, assim, abatido, enfim. Vocês, então, que acompanharam o circuito durante muitos anos, né, com certeza viram muitos momentos de felicidade, mas também, assim, muitos momentos de decepção, né, porque acaba que os campeões são realmente poucos, né, cara, os caras que... Vimos e vivemos. E menos ainda são os caras resilientes que depois dessas horas que eles ficam abatidos, eles conseguem erguer a cabeça e partir para cima no outro ano e voltar. Por isso que a gente espera tanto que o Lucas, né, consiga, né, o Lucas Silveira consiga, apesar dele já ter batido na trave diversas vezes por uma bateria ou duas, ao longo desses anos todos aí lutando, ele está mais do que preparado para fazer, né, como a volta do Alejo foi também, depois de 8 anos fora do Tour e conseguiu. O Ian também, né, o Ian também que deu uma ressurgida. Isso aí, agora, então assim, perseverar, né, cara? Você vê o Luke Thompson agora voltando para o sul-africano, você vê como é importante para ele, assim, o George Smith está indo tão bem, o Matt McGillivray também já está buscando a sua volta, ver seus conterrâneos mandando bem, como isso facilita, como isso abre a mente do cara, né? Ele nunca tinha passado de um round de 16 antes dessa final dele aí, e ele mostrou um surf de alto nível. Ele virou, essa onda foi da virada 2 minutos para o fim e uma das, sei lá, menos de 10 esquerdas devem ter sido surfadas no evento inteiro, né? Ele virou a 2 minutos do fim, com o Pitar na prioridade também, cara. Pitar é outro cara em evolução, achei o estilo dele melhor nesse campeonato, achei ele muito preciso nas manobras, apreciei mais o surf dele, né? Até é engraçado que o Eduardo fala que gosta dele, e eu sempre fui muito crítico, assim, nunca gostei muito do estilo, acho que ele dá umas cabeçadas, assim, para fazer os giros com membros superiores, aí ele começa o movimento com um movimento muito brusco de cabeça, e eu não gosto disso, acho isso não é tão legal, achei que nesse campeonato ele estava mais encaixado, e deu uma dura aí, o Luke, cara, com a torcida, foi uma coisa, assim, bonita de ver, assim, como você está no astral da tua casa, com a torcida, com teus amigos ali, né, cara, como ele ficou emocionado, como foi, assim, vibrante lá para o pessoal de Balito ter um representante que nunca tinha vindo tão longe e chegar e ganhar uma etapa. Então, assim, essa é a beleza do surf, né, às vezes você fica ali ralando, passa só uma bateria, passa 2, passa 3, aí quando chega no homem morre, não consegue entender a bateria, perde,
e de uma hora para outra você dá o clique e, bom, faz esse resultadão que te joga lá para cima, e aí todos aqueles resultados de backup sustentam aquele maior resultado ou aqueles 2 maiores resultados e você consegue a tua classificação. Então é a construção de uma carreira, a construção de um ano de trabalho que vai se dando ao longo de muito tempo, muito trabalho. Agora a gente vê aí de novo, voltando para a Laurinha, 3º lugar, também assim, já dá aquela sensação de que é possível e de que eu consigo vencer essas meninas que estão no topo do ranking, eu consigo vencer as meninas que caem do CT, eu consigo evoluir, eu consigo chegar, e o trabalho vai se tornando cada vez mais sólido e o resultado vem. Boa. Galera, estamos chegando ao final de mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial, e vou começar a finalização aqui com o Everton, que, como a gente falou no início do programa, está no Rio de Janeiro, veio para o Layback Pro, né? E aí, o que você tem visto por aí, cara? O Layback que começa amanhã, não é isso? Etapa do QS nível 4000. É isso aí. Já falando aqui da prainha, a gente não tem nenhum sol muito consistente, mas a previsão indica aí quarta e quinta-feira como os melhores dias, com ondas medianas aí. Amanhã, acredito, ondas de 3, 4 pés, baixando um pouquinho para quinta e depois marola para os outros dias. Sim. Mas apesar que o banco da prainha tá bem legal, cara. Ouvi falar isso, cara. Quase que parei lá hoje, sabia? Ontem e hoje deu boas valas. Quem quiser dar um check lá, eu tô postando bastante coisa no Instagram da Effect, @Effect Surf Coaching. Tô postando os treinos dos nossos atletas lá. Mas tá bem encaixadinha a vala, principalmente a vala da esquerda, que eu acredito que vai predominar. Eu tive conversando também com o Wilson Nora. É o que? No meio da praia? Tá no meio da praia o palanque. E eu conversei com o Wilson Nora, né, que atleta ex-profissional, que tá morando há muitos anos aqui no Rio, né, o baiano. E ele falou que esse banco já está há um tempo encaixado ali, essa vala de esquerda tá bem bacana. Aí eu postei nos stories, tem algumas ondas ali, esse aí é o Eduardo Mufora, atleta da nova geração de Ubatuba, o outro é o Sean Goldsmith, do Peru, e a Vera Rariz. A Vera ia passar ali, eu cortei, desculpe. Cara. Pode passar, tem onda aí deles aí para frente, pode passar mais um, que eu acho que tem algumas ondas aí. Essa vala foi hoje cedo, esse aí é o Eduardo Mufor. Então, assim, se hoje, que era um dia, né, de previsão de poucas ondas, já tinha essa vala, então amanhã a expectativa é bem boa, vamos ver aí o que a organização vai decidir. Acho que amanhã vai ser um dia longo de competição. Esse aí é o Sean Goldsmith, da nova geração do Peru. A valinha é bonita mesmo, hein, cara? Tá bem encaixadinho, o banco tá bem formado. E é isso, vamos com tudo aí. A gente veio já de uma competição, né? Rolou a etapa do Ubatuba Pro Surf, tô até com a camisa aqui. O circuito municipal de Ubatuba. Cadê a camisa? Mostra aí. Rolou em Tamambuca. Perfect Waves, Ubatuba Pro Surf. Maneiro, hein? Aqui é uma arte do Tiano Mendes, artista local lá de Ubatuba, um grande artista. Essa montanha aqui é o Pico do Corcovado, né? E essa onda formada aqui é pela bandeira de Ubatuba. Bandeira. Que maneiro. Tem toda uma conotação aí. E o sol do Andy Irons aí, hein, cara? Gostei. Ficou bonito o negócio, hein? E é um eventaço, né, cara? O maior circuito municipal do mundo, né? São 17 categorias, mais de 200 atletas, organizado aí pela Associação Ubatuba de Surf. Desde a década de 80, né? Esse é o 48º ano de edição do circuito. Então, assim, a gente né, tira o chapéu aí para a organização, porque não é fácil. Eu já fiz parte da associação também. Ali é uma correria, trabalho voluntário. Então, assim, por isso que a nossa associação é bastante respeitada, porque a galera se doa mesmo pelo esporte. Hoje quem está lá à frente, né, o Cleiton Félix, o Carlinhos, Roberto, né, das antigas, tá junto, e toda a diretoria lá que dá o gás lá. Parabéns, galera, eventaço, rolou altas ondas. O Ubatuba tem rolado altas ondas, né, acho que aqui no Rio também. Esse outono e inverno tem sido de bastante frio, mas caprichado aí pelo nosso Papai do Céu, né? Todo mundo fazendo a cabeça dentro d'água.
E é isso, galera. Amanhã começa aqui, vamos com tudo. Obrigado, Matias. Obrigado, Robalinho, Chalita. Sempre um prazer enorme falar com vocês, trocar essa ideia. Sempre aprendo muito com vocês. E é isso aí, mandar um abraço para a galera de Ubatuba, a toda a galera que tem acompanhado aí nosso programa, mandado sempre comentários, questões, o que quer que seja falado. A gente está sempre acompanhando os comentários de vocês, vendo, né, o que pode ser de pauta. A gente conversa aqui sempre antes de fazer o programa, então continuem lá, dando a curtida, dando esse suporte para o nosso programa crescer, que é muito importante, né, Matias? E obrigado, gratidão, galera. Bora para cima, sai que é muito surf, né, Robalinho? Muito surf, muito maneiro mesmo. Valeu, então, Robalinho. Dando já a despedida aí, então, para a galera, né, que ele falar assim, eu sou um coach em atividade desde antes do ano 2000, né, 96, 7 ali, cara, ainda na faculdade, comecei minha carreira com Caio Monteiro como assistente dele na equipe carioca e treinando alguns atletas do Rio de Janeiro, tendo oportunidades ali de ainda como estudante de educação física, buscando minha carreira, e vejo hoje em dia um cara como o Everton aí desenvolvendo o trabalho da Effect, desenvolvendo o trabalho com o Instituto Felipe Toledo, cara, é muito orgulho, muito legal ver isso tudo acontecendo, ver o Grilo que também no meio desse caminho resolveu se tornar um coach de surf, um treinador, criou também a Aprimore Surf. É muito bonito ver esse trabalho todo rolando aí, outros coaches surgindo da nova geração, e eu sou um cara bem entusiasta dessa profissão, já que na minha época que eu iniciei era muito difícil. Eu tive muita sorte de poder ter colado ali com o Caio Monteiro, que era um cara campeão mundial já, que era mó fera, e adorava me ensinar. Então, era um discípulo assim do Caio Monteiro, e eu adoro essa questão dessa relação de mestre-discípulo, e tenho vários coaches que eu tento ajudar também. Então, queria deixar esse recado aqui. Se você é um cara que quer ser coach, que quer ser treinador, que é um bom surfista, que gosta de estudar, que gosta de influenciar bem a vida das pessoas, de outras pessoas, que vocês não desistam do sonho, né? O surf me trouxe muito longe, né? Hoje em dia eu já estou quase 10 anos aqui no Havaí, e está sendo assim, uma experiência de vida maravilhosa, todas as coisas que a gente desenvolve por aqui. Então é isso, mantenha o sonho, mantenha a chama acesa, e tá aí o exemplo, o Everton, o Grilo e grandes outros treinadores, né? O Leandro da Silva agora com o Iago Dora disputando o título mundial, né? Um salve aí pro Leandro da Silva, um grande fera, e é isso, a galera da nova geração mostrando serviço. E valeu, galera, valeu estar aqui com vocês, valeu, Chalita, pela camaradagem de sempre, pela vibe boa, pela troca de ideias aqui, Matias, Everton, e a galera aí de casa, curta, compartilhe, e tamo junto, vamos equipe. Vou deixar o final pro Matias, alguém me chamou a atenção, porra, Robalinho, você tá roubando o jargão do programa. Bora equipe, né, bora equipe. Não vou falar vamos equipe antes. O Everton mandou uma dessa, que você não participou, ele participou comigo, ele mandou, só para lembrar, Robalinho, bora equipe. Eu não me despedi também, agora eu quero dar um salve para a SBT, né, Associação de Surf da Barra da Tijuca, que teve sua primeira etapa do ano agora, nesse final de semana. Para mim, eu nunca vi uma organização melhor para um campeonato local, associação de um bairro, né? Eu nunca vi isso na minha vida, parecia um estadual profissional, né? E achei alucinante, então eu quero dar os parabéns para a nova diretoria da SBT, né? O Guga Johnson, e o pessoal todo lá da Barra, todos os ex-surfistas da Barra estavam no campeonato, uma galera foi competir, Eduardo Amaral estava lá, competiu, alucinante. A galera fala muito no Robalinho, né? Quando me encontra, todo mundo ali da Barra também trabalhou com o Robalinho, teve alguma passagem, né? Com o Robalinho, alguma hora lá no Cádiz, né? Quando o Robalinho iniciou aquele projeto. E eu queria dar esse alô para a SBT, Associação Surf da Barra da Tijuca, alucinante. E eu participei, me arrasei, tô sofrendo meio mal, acho que eu tô um pouco fora do hip, mas... Você um coach, pô, estamos falando alucinante, pô, o Noronha participou, Carlos Burle, foi alucinante, meu irmão. Vários outros novos surfistas vão vir
dessa safra aí da SBT, como já veio das antigas, veio, pô, né? Lembra que vinha, pô, Tatuí surfou muito, né, apesar de ser Niterói, Dedé Fará, pô, vai falando, Cadu mesmo, Léo Trigo, a maior galera veio da SBT, Bolha, né? Eduardo Coutinho, pô, a gente pode falar milhões. Mas é isso, cara, eu queria dar esse alô aí e agradecer e finalizar assim, tá? Um abraço para vocês. Maneiro, maneiro. Valeu, Everton, valeu, Robalinho, valeu, Chalita, valeu todo mundo. Até breve com muito mais aqui no Surf TV. Um abraço!